declarar o nosso coração nesta manhã. De águas vivas, brilhante como cristal. Vem, Jesus. Do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo. Vem, Jesus, nesta manhã. E me Vem, mostrou um rio, Vem, Jesus, nesta manhã. um rio de águas Sejam bem-vindas, irmãs. brilhante como Declare o seu coração nesta manhã. cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, Declare o seu coração nesta manhã. cura pro seu povo. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Nunca mais haverá dor. Glória a Deus, aleluias. O trono Ele está. Ele é o nosso Rei, o nosso Redentor. Nunca mais haverá dor. Declare, minha irmã. Ele é o nosso Redentor. Pois no trono Ele Está. Bom dia, Rejane, paz do Senhor. Maranata, ora vem. Maranata, ora namanas. Maranata. Glória a Deus, vem Espírito Santo. Nós dizemos sim nesta manhã. Nós dizemos sim nesta manhã. Vem Espírito Santo. Nós queremos mergulhar na tua presença. Nós queremos mais. Mais. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cubra-nos com quem você é, Jesus. É verdade. Cubra-nos de quem você é. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa vida nesta manhã, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções. Venha trazendo palavras eternas, palavras que geram eternidade em nós, palavras que geram eternidade em nós. Não palavras temporais, mas palavras eternas. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos que você é o nosso Rei. Você é o nosso Redentor. Não há outro caminho. Ora, sim, Jesus. Tudo é sobre você. Tudo é sobre você. Ora, nunca mais haverá dor. Declare, minha irmã, essa canção nesta manhã. Nunca mais haverá dor. Ele está. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Nunca mais haverá dor. Há um lugar muito melhor na presença dele. Ora, namanás. Ele está. Tudo é sobre ele. Tudo é sobre ele. Tá, ó. Declare essa canção, minha irmã. Nada, ora vem. Ora, namanacheira, namanás. Nós declaramos o nosso sim hoje, Jesus. Nós declaramos o nosso sim hoje, Jesus.
Nós declaramos a nossa dependência hoje, Jesus. Nós declaramos que precisamos de Ti, nada podemos fazer sem Ti. Ora, Namanás. Maranata, ora vem. Glória a Deus, aleluia, Ele é digno. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. É verdade. Tudo é sobre a palavra dEle, a verdade dEle. Ah, Ele virá. Não sabemos o dia e a hora, Ele virá. Ora, Namanás. Vem, Jesus. Nós estamos esperando, como Tuas filhas. Nós estamos esperando com as nossas candeias acesas. Sim, com o nosso óleo derramando. Vem, Jesus. Ora, Namanacheira, Namanás. Vem, Jesus. Nós queremos viver o sobrenatural, não queremos viver o natural dessa terra. Nós queremos viver aquilo que Você reservou para nós nos lugares altos celestiais. Ora, Namanacheira, Namanás. Eu quero, e você, minha irmã? Eu quero mais. Ora, Namanás, mais. Eu quero mais. Eu quero as coisas eternas, não as temporais. Ora, Namanacheira, Namanás. Volta mesmo, Jesus. Ora, Namanás. Volta mesmo, Jesus. Maranata. Ora, Namanás. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Que maravilha, né, minha irmã? Podermos adorar o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Sabe, nós fomos chamadas a adorar. Nós fomos chamadas a viver a partir deste lugar. Deus, quando Ele tirou o povo do Egito, Ele disse a Faraó: deixe que o meu povo venha me adorar. O nosso chamado é adorar. Paz do Senhor, irmã Úrsula, seja bem-vinda. Por isso que nós cantamos essa canção, Maranata, hora vem. Sabe? Ele nos criou para Ele, para vivermos na presença dEle. Quando nós estamos fora deste lugar, tudo é mais difícil. Tudo é mais difícil. Nesta manhã, eu quero falar sobre oração. Eu quero falar um pouco para entendermos e crescermos nesse ano de 2020 sobre oração. A oração, ela nos leva ao coração do Pai. A oração, ela nos leva à vontade do Pai. A oração, ela nos leva ao coração do Pai. Sabe, através da oração, nós vamos crescer neste ano de 2021 em intimidade. Não que nós vamos orar mais e ganhar mais coisas, não. Nós queremos ganhar o coração do nosso Pai. Porque o filho, quando ele chega neste lugar, ele pode pedir qualquer coisa. Porque a palavra de Deus diz: se você obedecer tudo o que pedires, eu te darei. Tudo. Ele não diz que é algumas coisas. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra e entender a palavra. E viver a palavra. Para recebermos essas bênçãos. Sabe, amadas? Jesus, enquanto Ele estava aqui na terra, Ele cultivou uma vida de oração e súplicas. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Sabe? Ele teve uma submissão, uma reverência ao Pai. Ele nos ensinou: olha, faça como eu estou fazendo. Não faça nada sem antes orar. Não faça nada sem antes ir diante do Pai. Sabe? Provérbios 28:9 diz que se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Imagina, amados, as nossas orações sendo impedidas.
Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Repita comigo: ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Com quem que a gente fala quando a gente ora? Com o nosso pai. Ah, Mônica, mas eu vou no lugar de oração, eu não tenho palavras, eu não sei o que falar. Sabe? Vou citar um exemplo bem simples para a gente entender. Se eu vou conversar com alguém estranho, eu não vou ter muito assunto, não é verdade? Por exemplo, a Keila Magalhães. Eu não conheço ela pessoalmente. Então, se eu for falar com ela agora, ou se eu for falar dela, eu não vou ter nem palavras, né? A não ser que eu invente um monte de coisa. Não vou ter como falar dela. E nem com ela. Não vou ter como eu compartilhar os meus segredos mais íntimos com ela. Não tem como eu compartilhar com ela os meus segredos mais íntimos. Mas se eu for falar de alguém que eu conheço, por exemplo, vou falar da Ruth, né? Ah, a Ruth é casada, ela tem 2 filhos, o Davi, o Israel, né? Ela mora ali na Vila Góes, ela tem 2 cachorros, ela tem um sofá, ela tem uma televisão, ela faz um pão de queijo delicioso, faz um café, mas às vezes ela esquece de servir, mas ela faz. Ela congrega na mesma igreja que eu. Então, sim, eu tenho muita coisa para falar dela. E com ela. Isso se chama intimidade. Intimidade, sabe? Se eu não conheço meu pai, se eu não medito na palavra, se eu não sei quem eu sou, quando eu entrar neste lugar de oração, eu não vou ter assunto com ele. Eu não vou ter palavras. Eu vou estar falando com um estranho. E quando você fala com um estranho, você trava. Não é verdade? Você não tem palavras. Eu não vou contar os meus segredos para qualquer pessoa que eu encontrar na rua. Eu não vou. Tem coisas que eu não vou falar para qualquer pessoa. Então, isso se chama intimidade. Então, quando em Mateus 6,6 diz para entrarmos para o nosso quarto e orarmos ao nosso Pai, ele diz: entre e fale o que você quiser. Entre e abra o seu coração. Porque você não está falando com um estranho. Você está falando com o seu pai. Nós precisamos entender, este é o versículo mais importante sobre oração. Eu vejo ele como o mais importante. Porque se eu não entendo quem está no secreto, se eu não recebo este pai, se eu não me sinto filha, eu vou entrar neste lugar, eu vou ficar lá muito pouco tempo e muitas vezes eu não vou ter palavras. Ah, não, eu não vou pedir isso, não, porque eu acho que eu nem mereço. Ah, eu não tenho coragem de falar isso, não. Porque eu fiz isso errado, eu pequei. Será que ele vai querer fazer alguma coisa para mim? Sabe, as mentiras do inimigo, ela nos afasta desse lugar de oração com o nosso Pai. Sabe aqueles pecados que a gente já confessou? E quando você entra no lugar de oração, o inimigo lembra você? Sabe, a gente precisa entender que o nosso Pai, quando ele nos perdoa, tá perdoado. Sabe? Quando a gente faz uma arte em casa, quando a gente fazia quando era criança, e a gente entrava em casa morrendo de medo. E às vezes o pai falava assim: ó, próxima vez vai apanhar. Pronto, senta, vai comer. Então assim, acabava. Ele não ficava ali, ó, próxima vez, ó, próxima vez. Não, era só uma vez. Sabe, quando nós nos arrependemos. Tá travado? Ou travou somente para alguns? Me fala. Ruth, me responde aí, por favor. A imagem tá travada? Aqui para mim tá normal. Então, amados,
Qual é o propósito da oração? Qual é o propósito de orarmos? Nós precisamos entender que a oração, ela não é algo natural. A oração, ela não foi criada para todos. Não. A palavra de Deus é clara. Ela diz, quando entrarmos, falarmos com o nosso Pai. Sabe, esse lugar de oração foi reservado para os filhos de Deus. Para os filhos de Deus. Sabe, e o único caminho de nutrir a vida dele em nós é através do lugar de oração. Eu não tô conseguindo orar, tô me sentindo fraca. Mas oração é falar com o Pai. É contar para ele as suas dificuldades, as suas alegrias, é compartilhar com ele. Nós precisamos entender isso. É um lugar de prazer. É um lugar de regozijo. Sabe? A vida dele cresce em nós através do lugar de oração. Como tem sido a sua vida de oração? Quanto tempo você tem falado com seu pai? Sobre o que você tem conversado com ele? Sabe? Infelizmente, amadas, a maioria de nós só vai neste lugar no momento de necessidade. Sabe quando tudo desmorona? Quando não há mais recursos? Quando a enfermidade vem? Quando perdemos o emprego, perdemos a casa? Quando os nossos relacionamentos se desmoronam? Aí nós conseguimos força para orar, para pedir ajuda em oração. Sabe, mas esse lugar de oração, ele não é uma passagem, ele é um lugar de permanência. Se nós entramos neste lugar somente para pedir algo, nós vamos permanecer somente até ganharmos isso, ou até desistirmos disso. Sabe, amados? Davi, ele permaneceu neste lugar, não porque ele queria coisas, mas porque ele tinha prazer e regozijo em contemplar a beleza de Deus. Tudo era sobre a beleza de Deus. Tudo era sobre a presença de Deus. Sabe? Davi, ele não questionava o que ele estava passando. Ele não questionava as dificuldades que ele estava vivendo. E olha, foram muitas. Não. Davi, ele adorava todo o tempo. Davi, o tempo todo, ele declarava que ele sabia que ele não estava sozinho. Ele sabia que tinha alguém por ele. Sabe, amados? Eu posso orar durante 1 ano por uma causa, ou até mais, e isso não acontecer, essa situação não mudar. Mas eu vou mudar. Sabe? Eu vou mudar. E talvez ao final desse ano, eu entenda que aquilo que eu queria não é necessário. Não era vontade do Pai. Sabe, mas isso não vai vir como algo de dor que vai me contrariar. Não, muito pelo contrário. Porque a oração, ela me transforma. Se eu permaneço nesse lugar de intimidade, eu sou transformada. E quando eu sou transformada, eu deixo de querer as coisas deste mundo e eu passo a querer e desejar as coisas do meu Pai. Sabe? Isso é algo muito importante. Nós falamos muito em interceder. Vamos orar por alguém. Vamos orar por fulano. Vamos orar por ciclano. É verdade? Nós somos mulheres que oram. Sabe, mas a palavra de Deus, ela nos diz que para orarmos segundo o coração do Pai, nós precisamos estar na vontade dele. Que para orarmos, para intercedermos com o coração de Jesus, nós precisamos conhecer o coração dele. Sabe? Como a gente falou ontem,
nós vamos chegar em momentos que nós ou vamos amar a pessoa, ter compaixão dela ou julgá-la. O intercessor, ele nunca julga. O intercessor, ele ama essa pessoa. O intercessor, ele tem compaixão dessa pessoa. Porque ele não está orando conforme a vontade dele, mas conforme a vontade do Pai. E se eu declaro a vontade do Pai sobre a sua vida, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu não vou orar para que você aconteça algo ruim na sua vida. Né? Tem pessoas que oram. Tem pessoas que oram, pede para Deus, toca naquela pessoa, Deus. Mostra para ela o teu poder. Sabe, amados, isso não é oração, isso é maldição. Amém? A intercessão, ela não é levar a minha vontade para Deus. Mas é eu declarar a própria vontade dele através da palavra de Deus aos outros. Pai, faz a tua vontade na vida da Gisele. Pai, foi você que escolheu a Gisele. Ela é tua filha amada. Você que tem segurado, você que tem sustentado. Pai, olha por ela hoje. Cumpre a tua vontade na vida dela. Abra, Pai, as portas que o Senhor tem para ela. Sustenta a tua filha, fortalece a tua filha. Você a ama, Pai. Eu te peço conforme a tua palavra. Eu oro conforme o coração dele. Eu intercedo por ela diante do Pai. É isso que Jesus faz por nós. Jesus faz, Pai, dá mais uma chance para a Mônica. Olha, ela está se esforçando. Olha para ela. Lembra, Pai, você é bom. Sabe? Jesus intercede por nós. E quando nós intercedemos por alguém, nós precisamos ter o coração de Jesus. Sabe, amadas, a intercessão é uma palavra muito forte e é algo muito sério que precisa ser levado muito a sério. Quando você diz a alguém que vai interceder por ela, você está dizendo, eu vou parar, vou entrar no meu secreto e vou falar com o meu Pai sobre você. Muitas vezes ele fica esperando. Ele fica esperando e você não vai. Sabe? Quando a gente fala que vai interceder por alguém, esse momento precisa ser um momento muito precioso. Sabe? Muito precioso. Sabe o que nos gera instabilidade na intercessão? É a inflexibilidade espiritual. Hoje eu tô forte. Hoje eu não consigo orar. Hoje eu leio a palavra. Hoje eu não consigo. Hoje eu amo as pessoas. Não, hoje eu não quero ver ninguém. Sabe? Inflexibilidade. Por que isso? É o que nós falamos lá nas primeiras lives. Nós não entendemos quem ele é e quem nós somos. Quando nós não caminhamos na nossa identidade de filho, um dia nós vamos ser fracos, um dia nós vamos ser fortes. Um dia mais ou menos, um dia deu para levar. Sabe? Não é isso que ele tem para nós. Ele tem para nós força, ousadia e coragem, porque foi assim que ele nos criou. Então, o intercessor, a pessoa que ora pelos outros, ela precisa ser uma pessoa alegre. Sabe? Porque há alegria na presença de Deus. Há regozijo na presença de Deus. Sabe, se eu vou entrar na presença dele, não importa qual é a circunstância da oração, não importa qual é o pedido, eu preciso me alegrar, sabe? Porque ele inclina o ouvido dele para nos ouvir, ele é fiel para cumprir, e ele diz na palavra dele que todo aquele que pedir, todo aquele que bater, sabe? Todo aquele que chamar, ele vai receber. Mas nós precisamos entender isso e ter ousadia de entrar neste lugar. Sabe, amados? Sabe por que a igreja é uma igreja hoje fraca? Porque não ora. É uma igreja que não intercede. É uma igreja que tem medo de chegar diante do Pai. Porque é uma igreja que vive em desobediência. Sabe? Eu lembro que quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente entrava pela janela do quarto. Quem aqui já fez isso? Entrava devagarzinho. A gente deixava aberta. Aí a gente entrava, corria e deitava na cama. A gente faz isso com Deus. Mas ele nos vê, ele nos conhece. Sabe, a gente tem feito isso.
E ele está ali parado e olhando, esperando. Sabe, amados? Misericórdia mesmo. Sabe, a intercessão que Jesus espera não é aquela que a gente vai e tira a nossa própria conclusão, com as nossas próprias palavras, com os nossos julgamentos. Não é aquela que a gente quer que ele ouça o que a gente acha daquela pessoa. Não, a intercessão que ele deseja é a dele por ela. E ele deixou aqui na palavra de Deus para intercedermos segundo o coração dele, declarando a palavra dele, sabe? Será que nós somos inflexíveis? Será que nós temos buscado a vontade de Deus? Será que eu tenho essa ousadia de entrar neste lugar de oração e declarar sobre a vida das minhas irmãs? Será que eu tenho cumprido as minhas promessas de interceder pelo outro? Sabe, amados? Jesus no Getsemane, ele disse que não seja a minha vontade, mas a tua, Pai. Jesus, ele não queria. Quem que quer ir para a cruz? Ele não queria. Mas ele foi por obediência. Ele foi por amor, por mim e por você. Sabe, às vezes é difícil orar. Às vezes é difícil jejuar. Não é fácil, amados. Mas se nós seguimos os passos de Jesus, ele nos ensina a renúncia. Sabe, nós não temos que fazer porque nós queremos ou não, mas nós temos que fazer porque é a vontade do nosso Pai. Foi assim que Jesus nos ensinou. Sabe? Será que nós temos orado como filhas de Deus ou como órfãos? Sabe? Será que nós temos orado com autoridade ou com fraqueza? Lembra, irmãs? Lá no início, quando nós falamos de identidade, olha como isso é importante na vida de oração. Um lugar criado para filhos. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai. Se eu sou órfã, eu não vou entrar. Porque, mas não é meu pai que está lá dentro. Eu não sou filha. Sabe? A gente não ora, eu falo porque eu passei muitos anos da minha vida dentro da igreja como órfã. Sabe, amados, não ora. Porque você está falando com uma pessoa tão distante que logo você fala 3 palavras, você se sente sozinha e você para de orar. É ruim, já ligou para alguém e conversou sozinho no telefone? Ou quando você deixa mensagem, você fala assim, olha, Bruna, é a Mônica. Quando você puder, você me liga. Tá bom? Tá bom, Bruna? Ela não tá ouvindo. Aí você desliga. Sabe, quando a gente ora e não entende que é o nosso Pai que tá no secreto, é assim que a gente fala. A gente fala 2 palavras e não tem mais força. Seja bem-vinda, guerreiras, Clésia. A gente não tem mais força para orar, não tem incentivo, não tem ânimo. Sabe? Quando você entrar no seu quarto, fala com o teu pai. Sabe? Fala das suas fraquezas. Fala dos seus medos. Fala dos seus pecados. Fala com ele. Sabe? Você precisa falar com ele como um pai, não como um estranho. Você vai entender que ele não é um pai que julga. Ele perdoa, ele conforta. Mas nós precisamos entrar neste lugar com autoridade. Amém, irmãs? Eu quero falar um pouco sobre oração. Como a Bíblia ela está recheada sobre vida de oração. Sabe, amados? A oração ela não é somente um momento de conversa, mas a oração ela muda a eternidade. Ela tem a capacidade de mudar a eternidade. Através da oração, vidas são resgatadas. Através da oração há curas, há multiplicação,
Através da oração, nós declaramos o nosso coração a Ele, como nós declaramos aqui no início. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Através da oração, eu sou transformada. A minha vida é transformada, sabe? Mas é um lugar que eu preciso permanecer. Sabe, amados? Nós aprendemos em Mateus 6,6, que é um lugar onde nós fomos convidados a ir. Nós fomos convidados. Mas tu, quando orares? Ele não disse assim, se você quiser. Se você quiser. Não, ele disse, quando orares. Ou seja, ele estava marcando uma data, um horário. Ele fez um convite. Quando? Não tem aquele ditado assim, não, quando você for lá em casa eu te conto isso. Não é? Às vezes fala, eu vou hoje então, que eu tô curiosa. A gente é curiosa, né? Aqui Jesus estava falando, quando orares, entra no teu quarto. Amados, é o convite mais lindo que nós tivemos. Mas nós aceitamos todos os convites que recebemos e ignoramos esse. Sabe? Nós entramos em todos os lugares, mas não entramos neste lugar. Sabe, amados, este secreto, ele não precisa ser exatamente no seu quarto. Pode ser num lugar da casa mais reservado. Pode ser dentro do seu carro. O meu secreto é onde eu estou. Onde eu estou. Onde eu estou, eu transformo no meu secreto. Se eu estou no mercado, eu estou andando, estou caminhando, estou orando em línguas. Onde que eu estou, na rua, independente, estou tomando banho, eu estou sempre falando com ele. Sabe? Fizeram uma pergunta para um musicista americano que é muito requisitado, ele nunca para. Esse repórter perguntou para ele numa entrevista: ei, compartilha com a gente. Como você consegue separar o seu ministério, os seus filhos, a sua esposa, as suas viagens pessoais? Explica pra gente como que você faz isso. Ele falou, eu não faço. Onde eu estou? Com os meus filhos? Se é cantando, se é pregando, se é fazendo compra, se é na escola, eu estou adorando a Ele. Em todos os momentos, eu não separo. Não há como separar. O maior erro do ser humano é fazer isso. Ah, não, esse momento aqui é para Deus. Ah, esse momento aqui é de lazer. Não. Nós adoramos a Ele quando nós fazemos um lazer com os nossos filhos. Nós adoramos a Ele quando nós cuidamos da nossa casa, quando nós cozinhamos, quando nós lavamos, quando nós passamos. Nós adoramos a Ele quando vamos no mercado e temos um testemunho. Sabe quantas pessoas eu vejo no mercado, pessoas nervosas, batendo o carrinho na gente, não fala com a gente. Esse dia eu encontrei aqui na panificadora do lado da minha casa uns 3 irmãos da outra igreja que eu congregava. As pessoas fazem de conta que não te vê, elas estão de máscara, elas dão uma viradinha para não falar com você, amados. Misericórdia, se entristece tanto o meu coração. Pessoa assim, tá com pressa, sabe? Não quer falar com as pessoas. Então, pra mim, esse é o testemunho dela. Ela é isso pra mim. Ela não é aquela pessoa lá na igreja que tá lá, aleluia, com as pedras na mão pra jogar em você lá fora. Então, eu marquei essa palavra que o Jason disse. A gente precisa ser filho onde estivermos. Nós precisamos adorar com a nossa vida no trânsito, sabe? Nós precisamos adorar a nossa vida cedendo o nosso lugar para alguém sentar, sabe? Ajudando alguém, dividindo o que nós temos. Na nossa mesa, no elevador, sabe, amados? Em todo lugar. É isso que Jesus fez. Jesus, ele não disse assim, hoje eu tô de folga, entendeu? Nós vamos ali dar um passeio de barco, mas eu tô de folga. Não, quando ele chegava do outro lado, a multidão estava esperando. Sabe, amados? Quando ele estava dormindo no barco e veio aquela tempestade, é porque ele não aguentava mais de cansaço. Ele estava cansado. Então ele deitou nos braços do Pai e ele estava sendo revigorado ali, sabe? Porque ele também precisava. Mas nós precisamos entender isso.
Não ser crente de banco, de igreja, sabe? Só dentro da igreja. Não, amados. Não. Para vivermos uma vida de oração, que gera fruto, nós precisamos viver uma vida reta, sabe? Nós fomos chamados a ser frutífero. Em João 15 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É fácil. É fácil você ver quem é discípulo ou não de Jesus. Tem fruto? É discípulo. Não tem? Não é. A palavra que diz. Porque nós fomos criados a produzir frutos no reino. E as pessoas falam assim: nossa, mas você viu? Aquela pessoa abençoada tem um carrão. Amados, coisa dessa terra não é fruto, não. Fruto aqui é espiritual. Fruto espiritual. Nossa, aquela pessoa tá bombando, tá rica, tem não sei quantas casas, abençoado por Deus. Não, amados. Prosperidade não é sinal de bênção. Tem pessoas que não têm nem onde morar e são muito mais prósperas. A gente precisa entender isso. A palavra de Deus, ela diz que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Nós precisamos permanecer, sabe? Davi nos fala em Salmo 16: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Lembra que eu falei sobre alegria, orar com alegria, interceder com alegria? Está na palavra de Deus, sabe? Se a oração é um dever religioso para você, se você ora com medo de ser castigado, algo está errado. Nós vamos voltar lá na live 1 para falar de identidade. Amém? Sabe? Em João 17:3 ele diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu posso viver a vida eterna aqui. Eu posso experimentar a eternidade na terra. Sabe, amados? Eu preciso entender isso. E não viver somente uma vida de fachada, uma vida de ser, sabe? Eu quero ser. Não, a gente precisa viver uma vida de servir, não de ser na terra. Sabe? É diferente de filhos de Deus. Em Êxodo 33:11, diz que Moisés falava face a face com Deus. Você quer orar como Moisés, face a face com Deus? Como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Ele queria ver a glória de Deus. E você? Será que nós queremos? Sabe, amados? Para vermos e experimentarmos, nós precisamos permanecer. Permanecer. Sabe? Muitas vezes a gente precisa tirar um tempo para ouvir a Deus. Sabe? Você coloca uma música. Você fica ali parada. Fala comigo, Pai. Porque às vezes a gente fala demais, né? Eu oro muito alto, então eu gosto de orar andando, eu oro marchando, eu oro, sabe? Às vezes os meninos falam assim: mãe, esquece que tem vizinho, não. Fala, os vizinhos estão sendo abençoados, porque eu oro por eles também. Pai, toma conta desse prédio, desce com o seu fogo aqui, queima todo o pecado, toda a contenda, salva os que não são salvos, liberta os que estão nos vícios, na prostituição, salva, Pai, a minha vizinhança, no nome de Jesus. Eu oro por eles. Eu oro por eles. Sabe, amados? Mas às vezes eu fico parada, não se assusta, não escandaliza, não. Horas. 1, 2, 3, 4 horas, ouvindo a voz de Deus. Ai, como Ele fala. Ora namanás, como Ele fala. Sabe? O Espírito Santo vem e Ele fala. É maravilhoso. Mas nós não conseguimos calar a boca, qualquer coisa, já estamos com o celular na mão, olhando ali quem pôs, sabe, amados? Para entrar nesse lugar, você precisa deixar tudo de fora. Você precisa deixar todo o natural. O sobrenatural, ele não se envolve com o natural. Sabe, nós perdemos tempo com tantas coisas fúteis, mas não temos 5 minutos para orar pelos nossos filhos.
Perdemos tempo com tanta inutilidade, tanta baboseira, mas não temos coragem de orar por alguém, de declarar sobre a vida dela. Sabe? É novo tempo na nossa vida, nós precisamos mudar. Lucas 5:16 diz: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus, ele orava, ele saía, ele se desligava, ele falava para os discípulos: olha, fica aí, esse momento é meu, eu preciso estar sozinho. E ele ia, sabe? Jesus nos ensina através da palavra que todas as decisões que ele tomou foi depois de ter orado. Sabe? Muitas vezes nós tomamos decisões e depois nós falamos: ai Deus, conserta, mas mantém, porque é errado, mas eu quero. Ah, amados, misericórdia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, sabe? Deus, ele não faz barganha, não. As coisas de Deus é conforme está na palavra. Está na palavra de Deus? Se tiver lá assim, olha, você escolhe o que você quer para fazer a sua vontade, depois você vem e me pede que eu vou consertar? Não. Ele diz: escolhei primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas nós invertemos e depois ficamos aí, ó, numa chapada, sem saber o que fazer, fica, larga, não sabe o que faz, aquela tormenta. E tem pessoas que ainda falam: ah, é de Deus. Não é não, amados. As coisas de Deus traz paz, traz amor, traz prosperidade, sabe? Traz transformação. Como seguir o exemplo de Paulo? Efésios 6:18, ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando. Nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados, o Espírito de revelação, ele é essencial para a vida de um cristão. Paulo orava, jejuava, tinha perseverança, tinha ousadia. Sabe? Nós precisamos entender. O Espírito, ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Sabe? Mas nós precisamos estar revestida, vigiando a nossa mente. E não há lugar melhor para vigiar na oração. Sabe, amados? Quando nós oramos e saímos deste lugar de oração, sabe? Nós estamos cheias da presença dele. Se você vai abrir a boca para falar algo, o Espírito Santo, ele vai estar movendo em você e você vai: opa! Sabe? Isso, você começa a ser transformada e a sua vida começa a gerar fruto nele. Frutos para o reino. Sabe, amados? Porque se eu tenho um testemunho, o reino de Deus, ele vai olhar para mim. As pessoas vão olhar para mim, vão ver o reino de Deus e isso vai gerar transformação nelas. Sabe? Por isso que ele diz para permanecermos. Ah, Mônica, como que eu oro para Deus ouvir minhas orações? Eu tenho, irmãs, tem pessoas que falam assim: ah, eu tô orando tem 20 anos pelo meu casamento. Não tira nem um minuto para orar. Fala que ore, mas não ora. Sabe? Não é o tempo que você ora, é como você tá orando. Sabe? Tiago responde isso. Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarais. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Sabe, amados? A palavra de Deus nos diz que o pecado impede as nossas orações de chegar ao trono da glória. Sabe? Quantas pessoas oram, mas não mudam as palavras, não mudam as atitudes. Sabe? Não é palavras bonitas que ele quer, é um coração quebrantado. Sabe? É um coração quebrantado e obediente. Nós precisamos entender isso. Sabe? Muitas pessoas, elas dizem assim: ai, nossa, eu tô numa guerra. Sabe? O soldado de Cristo, ele vai para a guerra para vencer. Mas se você vai para a guerra sem munição, sem farda, sem bota, você vai ser derrubado. Porque os dardos inflamados das trevas, eles vão te atingir. E você vai se enfraquecer e vai cair pelo caminho. Sabe? 2 Coríntios 10:4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas.
Sabe, nós precisamos entender que sim, estamos em guerra. Nós precisamos entender que sim, se você não se levantar em atitude, sabe, em santidade, se você não pedir perdão pelos seus pecados, se você não mudar a sua maneira de falar, algo vai acontecer. Nós precisamos entender isso, sabe, amados? A guerra espiritual, ela é orar em concordância com Deus e em discordância com as trevas. Tem como um soldado inimigo chegar no campo do outro e pedir ajuda? Tem, ele vai ser fuzilado na metade do caminho. Por que muitas vezes as pessoas falam assim, eu começo a orar, mas acontece tanta coisa na minha vida. Amados, misericórdia. Que dia que a oração vai trazer coisa ruim para sua vida? Que traz coisa ruim é Satanás, é o pecado. São brechas abertas. Eu começo a orar, nossa, começa uma desavença. Mentira! A oração, ela traz paz, ela traz transformação, a oração traz milagre, sabe? O que traz desavença, o que traz guerra, sabe? São as coisas deste mundo, são as palavras que nós falamos, são os pecados que nós guardamos, é isso. Se o inimigo tem legalidade, ele vai agir, para que você não persevere, porque é a oração que traz a vitória, é a oração que nos leva à vitória. Por isso que é tão difícil orar. Mas a palavra nos ensina, confessai as vossas culpas. Eu quero entrar no lugar de oração, mas em pecado. Vai ser fuzilhado pelo inimigo. Você não vai conseguir. Não tem aquele soldado que volta rastejando para não ser atingido? É os crentes, volta rastejando para trás. Eu comecei jejum, mas nossa... O diabo se levantou, amados, misericórdia. O diabo não se levanta contra filhos de Deus que estão em santidade, não. O diabo, ele se levanta contra aqueles que estão em pecado, porque ele não tem legalidade sobre a sua vida, mas ele tem sobre o pecado que está sobre você. Nós precisamos entender, conhecer a palavra de Deus e não ficar pregando algo que não está na palavra. Viver algo que não está na palavra. A palavra de Deus, ela é verdadeira e Jesus diz... Onde há pecado, não há comunhão comigo, sabe? Nós precisamos entender isso. Hebreus 7:25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, sabe? Jesus, ele lidera o povo dele através do lugar de oração e de intercessão. Amados, e nós podemos fazer parte disso. Nós podemos fazer parte disso com o nosso Pai, porque Ele diz que tem lugares reservados nos altos lugares para mim e para você. Mas nós precisamos entrar neste lugar como filhos, em santidade, em obediência, sabe? Eu não consigo continuar orando. Lucas 11:9 diz, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Sabe? Para eu pedir com confiança, para eu pedir todos os dias, eu preciso pedir como filha. Sabe? A minha irmã, ela sempre foi medrosa, ainda continua. Ela nunca ia pedir nada para meu pai. Ela sempre falava, vai lá, Mônica, pede pro meu pai. Ele gosta mais de você. Sabe? E muitas vezes, irmãs, quando a gente pede oração, a gente está falando pro outro assim, vai lá, fala com meu pai, eu não tenho coragem. A sua oração é mais poderosa. Não, amados, nós temos livre acesso. Eu e você. Eu e você. A gente tem que pedir oração, sim. A gente tem que unir em oração, sim. Mas a gente também precisa estar neste lugar. Sabe? A gente precisa. A nossa oração pode mudar a história da nossa geração. Eu não aceito a história da minha geração. Eu não aceito. Uma história de tristeza, de fracasso, de morte. Eu não aceito. Eu oro e eu declaro, Pai, levanto meus filhos nessa geração como luz. Muda a história da geração da minha família. Muda a história, Pai. Eu rejeito a tristeza do passado. Eu rejeito, Pai, todos os vícios. Pai, todas mortes de suicídio. Eu rejeito sobre a minha geração, eu declaro sobre eles vida. Pai, eu intercedo junto ao coração do Pai, declarando que você deseja eles na tua presença, é um desejo teu. E a gente começa a declarar a palavra de Deus. Ou fica choramingando. Sabe, amados, nós temos duas escolhas.
A palavra de Deus em Lucas 18:1 diz: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele nos chama a orar dia e noite. Eu orei 5 minutos, tá bom. Mas talvez esteja bom para você. Talvez esteja bom para o que você quer. Mas eu quero orar pela eternidade. Eu quero ver as coisas sendo transformadas diante de mim. Eu quero viver o milagre. Eu quero ver. A palavra de Deus diz que eu posso. Então eu quero. Sabe, nós precisamos entender isso. Quando a igreja entender a oração dia e noite, Apocalipse 22:17 vai reinar. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. O louvor que nós cantamos no início. Sabe? A igreja que leva, que traz o retorno de Jesus é uma igreja que ora. É uma igreja que intercede. É uma igreja que gera lágrimas pelas almas. É uma igreja que busca os perdidos. É uma igreja que ora pelos enfermos. Não é uma igreja que julga. Não é uma igreja, sabe, que fofoca. Não é uma igreja fraca. Mas é uma igreja que ora segundo o coração do Pai, que conhece a palavra dele. Sabe, amados? Essa palavra que nos transforma. Tem outro caminho? Eu vou fazer um curso de oração. Não adianta. Se você não mergulhar na palavra, se você não conhecer a palavra, você pode estudar na melhor universidade teológica. Não adianta. Você precisa, você no seu secreto, ler a palavra de Deus, ter fome e sede por ela, porque é através dela que a sua vida vai ser transformada. Sua vida de oração, de intercessão, sua vida devocional, relacional, a sua vida como filha, como amiga, como profissional, vai mudar através da palavra de Deus, porque é ela que nos transforma, sabe? Nós falamos sobre isso antes. Mas eu queria muito que nós entendermos sobre uma vida de oração. Que esse ano de 2021 não seja um ano somente de promessas de mudar. Porque todo ano a gente quer mudar. Mas de realmente dizer, eu vou fazer. Porque quando nós decidimos e tomamos uma posição, nós não estamos sozinhas. Sabe, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele vai ler com você, ele vai orar com você, ele vai te mostrar as áreas na sua vida que você precisa melhorar. Nós não estamos sozinhas, mas nós precisamos entender isso. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigada, Pai, porque a tua palavra é viva. A tua palavra nos transforma. A tua palavra nos motiva. A tua palavra nos alinha com o teu coração. Obrigada. Obrigada, Jesus, porque você foi um exemplo para nós. Você nos ensinou que é através do lugar de oração que nós podemos governar as nações, que nós podemos mudar a história da nossa geração. Pai, obrigada. Obrigada porque você nos escolheu. Você nos amou primeiro. E você nos fez esse convite para irmos ao secreto, para falarmos com você, para termos intimidade com você. E nós aceitamos, nós dizemos sim, sim. Nós queremos entrar no secreto. Nós queremos conhecer o teu coração, para que a tua vontade seja feita, para que a tua vontade soberana seja feita sobre a minha vida, sobre a terra, sobre, Pai, tudo aquilo que você tem planejado neste tempo e nesta geração. No nome de Jesus. Irmãs, que Deus abençoe vocês, um dia, uma segunda maravilhosa. Seja luz por onde você estiver. Amém? Amanhã, 7 horas da manhã, eu espero vocês no nome de Jesus. Não esqueça, tudo é por Jesus. Tudo é com Jesus. Tudo é por Ele. Amém? Deus te abençoe.